aqui para mostrar para vocês uma receita maravilhosa de mini hambúrguer, mas é mini hambúrguer raiz, gente, fazendo o pão e o hambúrguer tudo, fica maravilhoso. E eu também tenho no final do vídeo uma receita bônus para vocês de pão de cebola, que também fica uma delícia. Eu espero que vocês gostem, já comentem aqui o que vocês acharam, me ajuda muito, eu fico muito feliz. E simbora pro vídeo! Eu comecei separando meu leite num recipiente que eu podia levar no micro-ondas para esquentar. E o leite ele precisa estar morno para ativar o fermento biológico seco. Mas é para ativar o fermento biológico seco, não para matar o nosso fermento. Por isso que se você sentir o seu leite quente, você não coloque seu fermento ali. Coloque na geladeira, espere esfriar e depois coloca. Porque senão o seu pão ele não vai crescer e vai ficar aquela coisa solada. Eu reservei e aí depois eu peguei o ovo e o iogurte natural e estou colocando num potinho para misturar os dois. Depois que eu fiz isso com a parte molhada do nosso pão, eu vou reservar e partir para os meus ingredientes secos. Então eu comecei acrescentando o sal e o fermento. E eu vou colocar fermento químico também, porque essa é uma receita que eu escolhi para não precisar sovar. E aí eu estou pesando a farinha de trigo para não ter erro. Eu gosto de peneirar a farinha, mas não tem problema se você não quiser. E aí a gente vai acrescentar os ingredientes que a gente tinha reservado. É importante que o seu fermento ele forme essas bolinhas em cima do seu leite, que significa que ele está vivo e ele realmente reagiu ali. E a formação dessas bolinhas demora mais ou menos uns 10, 15 minutinhos. Então, se não formar, você provavelmente matou o seu fermento e aí repete essa parte do leite de novo. Eu comecei a misturar então os ingredientes úmidos na farinha e aí ficou muito seca a massa. Eu acrescentei um pouquinho mais de leite. E aí eu vi que eu precisava colocar um pouquinho mais ainda. Essa massa ela não tem erro, ela precisa que você consiga molhar toda a farinha. Então fica mais ou menos assim. Depois que você mexeu tudo, que ficou desse jeito, você vai colocar um papel filme no seu pote e aí cobrir com um guardanapo e deixar num lugar quietinho, quentinho, para o fermento fazer o trabalho dele e a sua massa crescer. E você vai esperar por 2 horas até a sua massa tiver crescido. Então olha só como que a massa cresceu e ficou maior. Feito isso, agora a gente vai começar a formar os nossos pãezinhos. Eu estou usando uma balança, porque eu sou muito ruim do olhômetro para fazer os pãezinhos iguais. E eu vou assar eles nas minhas formas de cupcake. Mas se você não tiver, você pode assar numa forma normal, não tem problema nenhum. Rendeu mais ou menos 23 pãezinhos e aí depois que você moldou eles, você vai pegar um guardanapo, cobrir e esperar meia horinha. Então depois que a nossa massa cresceu de novo, a gente tem que pincelar com o nosso ovo para dourar. Eu gosto de misturar o ovo com um pouquinho de água, mas ele ficou bem ralinho, eu exagerei na água dessa vez. Enquanto o meu pãozinho estava no forno, eu comecei a fazer os hambúrgueres. E aí eu gosto de comprar carne moída, o patinho, pedindo para moer. E o tempero eu gosto de colocar shoyu, azeite, tempero de alho e sal e pimenta. Essas quantidades deixam o hambúrguer bem temperadinho, fica bem puxadinho no sal. Não chega a ficar muito salgado, mas também não é aquela coisa mais sonsa. Eu gosto assim, mas daí você pode ajustar e fazer o tempero à sua preferência. Então é importante você mexer bem para o tempero incorporar na carne moída homogeneamente. E aí eu estou pesando também o hambúrguer, porque eu sou muito ruim no olhômetro mesmo. Então eu peguei e pesei. Os hambúrgueres eu tô pesando 40 gramas e o pão eu usei 40 gramas também. Então você vai abrir o seu hambúrguer, fazer uma bolinha e apertar ela na sua forma. Lembrando que o hambúrguer ele vai perder água e ele vai ficar menor. E aí eu levei ao forno. Eu gosto de colocar no papel manteiga e depois eu gosto de colocar no papel alumínio para tirar essa água que sai da carne, para eu esquentar o queijo. Então eu tô colocando 2 fatias de 1/4 de fatia de mussarela no pão e aí eu vou levar ao forno só 2, 3 minutinhos para o queijo derreter. Enquanto isso, meu pão já estava pronto, delicioso. Eu cortei os pãezinhos no meio e passei cream cheese, mas você pode passar maionese, não tem problema, é que eu não sou fã de maionese, só por isso. Então aí eu fui pegando com a pinça os hambúrgueres e fui montando os meus mini hambúrgueres. E fica uma delícia, gente, muito, muito gostoso.
Eu também não sou muito fã de salada, mas você pode colocar uma alface e um tomate que vai ficar bom também. E agora minha receita bônus de um pão de cebola que fica maravilhoso. E você vai precisar bater alguns ingredientes no liquidificador. Então, a cebola, o açúcar, os ovos e também o leite e o óleo. E essa receita que eu estou fazendo é, na verdade, metade da receita. E eu vou deixar pra vocês no post do blog os ingredientes certinho pra receita inteira. Então eu tô colocando nesse meu potinho do liquidificador, que é mais fácil de lavar depois. Então é só você bater tudinho até a cebola ficar bem dissolvida, triturada ali. Então você vai colocar em um pote grande para você conseguir misturar a farinha ali. Mas antes da farinha você vai acrescentar o fermento biológico seco e é um envelopinho para meia receita. Depois que você misturar o fermento biológico, você vai acrescentando a farinha aos poucos e misturando. E aí, quando eu achei que estava mais ou menos próximo de eu dar o ponto da massa, eu transferi a massa para minha bancada para eu conseguir sovar ela e misturar mais fácil do que dentro do potinho. Então, eu fui usando a minha espátula para, se ela grudasse, eu conseguir ir recuperando toda a parte da massa. E aí eu fui colocando mais farinha até eu dar o ponto. Tem que tomar cuidado para não colocar muita farinha, senão o pão vai ficar muito duro. E não ter farinha de menos, senão vai ficar grudando. Então, eu acho que você sabe ali na hora que você tá manuseando a massa, até ela ficar mais firmezinha na sua mão. E aí você vai sovar. Segundo minha prima que eu peguei essa receita, você precisa sovar bem e sovar jogando a massa pra cima e no balcão e fazendo isso bastantão. Eu confesso que eu fiquei meio cansada depois que eu terminei de sovar a massa, mas eu já vi gente fazendo na batedeira também com o gancho e dá super certo, então vai de você ficar cansada, lavar a batedeira, o que for melhor. Depois que eu terminei de sovar, é muito legal ver como a massa fica, ela fica bonita, ela fica bem homogênea assim. E eu amei muito fazer esse pão de cebola, eu tava com briga dele fazia um tempo. Então depois que você terminar de sovar a sua massa, você vai colocar ela num pote pra crescer. E aí é bom você tirar um pedacinho da massa e colocar no copo de água. E aí quando essa sua bolinha subir, significa que a sua massa já cresceu o suficiente. Então eu tô colocando ela no potinho e eu esqueci, eu peguei depois a minha pedacinho de massa pra colocar no copo d'água. Tô colocando o papel filme e aí cobrir com um guardanapo e deixar num lugar quentinho também pra massa crescer. E aí eu lembrei depois e coloquei no copo d'água. Tá vendo? A bolinha sobe, parece que não vai subir nunca, mas ela sobe, gente, me acreditem. E aí você vai pegar a sua massa para moldar. Gente, essa massa fica muito linda! Depois disso, eu fiz como se fosse uma cobrinha mais grossa com a massa. E aí eu fui cortando com a espátula. E aí eu pesei também a massa do pão de cebola pra ficar certo. E aí é bom você moldar ela bem certinha, porque senão na hora de assar ela não vai ficar tão homogênea, ficar a parte de cima bem redondinha, bonitinha. Então eu fiz uma bolinha e coloquei na minha forma, deixei descansar por mais ou menos 40 minutos. Depois desse tempo eu coloquei de novo o meu ovo com o pincel. Você pode usar um garfo também, ou a mão, quando eu não tinha o pincel eu usava. Levei ao forno por mais ou menos 40 minutinhos e tava pronto.